Pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira semana da experiência do paciente, onde a gente está abordando que a experiência é uma arte. E para falar de experiência junto com arte, nada melhor do que o nosso convidado deste dia, que vai ser muito especial. O Dr. Ricardo de Vasconcelos do Rego Valença, ele vai falar para a gente como a arte pode contribuir com o cuidado centrado no paciente pelos olhos do médico. E aí, antes de mais nada, vou apresentar aqui o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo é médico, vou ter que ler, viu, gente? Porque é muita coisa aqui para falar dele. Ele é médico, nefrologista e homeopata, ele é flautista e empreendedor. Ele tem mestrado em comunicação e cultura, gestão da comunicação empresarial e MBA em gestão de inovação, gestão e serviços de saúde e o XBA, que é o Exponential Business Administration. Ele atuou como nefrologista e clínico durante mais de 30 anos em hospitais e clínicas do Rio de Janeiro, sempre incluindo a flauta em suas rotinas como médico. Atualmente, ele é professor de nefrologia e propedêutica médica, consultor em comunicação hospitalar e segurança do paciente para o Hospital da Praia Brava, Hospital da Usina Nuclear em Angra dos Reis. Ele é diretor médico de biossegurança para a Covid-19 em projetos de audiovisual, coordenador do primeiro estágio em telemedicina para alunos de medicina e criador da formação na arte da entrevista clínica para o aperfeiçoamento da escuta do outro e de si mesmo, que é a menina dos olhos dele. Então, com vocês, um médico nada convencional que entendeu desde cedo que a arte contribui na formação do profissional de saúde e na experiência do paciente. Ricardo, é um prazer estar com você aqui. E eu queria que você contasse para a gente um pouco como que você inclui a arte no seu dia a dia aqui como profissional de saúde. Bom, eu quero primeiro agradecer pelo convite, agradecer pela apresentação, né, sua, obrigado. Dizer que eu estou encantado de estar aqui com vocês, né, dar boas-vindas a todos, que o evento seja e é maravilhoso. Né? Está assim, a oportunidade de eu poder falar sobre experiência do paciente arte, para mim é realmente eu fico muito honrado de ter sido convidado para esse evento. Mas para falar sobre arte, como a arte ela entrou na minha vida, eu acho que a primeira coisa que acho que influenciou esse lado artístico foi, acho que, a convivência com o meu pai, assim, que era médico se formou lá em 1932, foi no Rio de Janeiro, foi para São Paulo em 1934, passou a vida dele toda na Lapa, em São Paulo, né? E meu pai era uma pessoa muito simples, assim, mas era muito querido. Então, eu morei com ele na Lapa, ele teve consultório na 12 de outubro, tem até um prédio com o nome dele lá e tal, e ele tinha essas coisas, assim, uma pessoa simples, admirada por todo mundo, era uma pessoa muito generosa, era poeta, escrevia, adorava escrever, assim, tem várias poesias dele, fez parte da Sociedade de Escritores Médicos, né? E com ele eu pude estar em cirurgias desde cedo, desde meus talvez 14 anos, eu comecei a frequentar os hospitais com ele, e eu acho que essa foi a primeira pincelada, assim, na minha carreira como médico artista, vai lá, acho que diria eu, né? Assim, naquela época, na Lapa, eu comecei a estudar, tinha 12 anos, comecei a estudar flauta transversal também, e também tive a sorte de ter tido aula com um professor sensacional também, assim, João Dias Carrasqueira, que é um mestre na flauta, um professor assim muito conhecido, uma escola de flauta bastante característica, com sonoridade maravilhosa, e também foi paciente do meu pai, que me indicou, assim, foi até uma situação, a indicação foi super bacana e tal, né? Ricardo, você começou a estudar flauta porque tinha alguém na família que já era músico, qualquer coisa assim, ou foi exatamente essa conexão do seu pai, do paciente com o médico? Olha, a história de como é que foi a minha, assim, por que eu fui conhecer assim a flauta transversa, foi um negócio assim, ia fazer uma visita médica com meu pai de noite, eu ia com ele de carro, assim, ele chamava de chamados.
Então, de noite, depois do consultório, ele ia lá. E eu tenho um irmão que é um pouco mais velho que eu, e que ele tocava violão, ia para os barzinhos, aí eu saía com ele. Aí, naquela chamava barzinho em São Paulo, né? Estava começando ali barzinho na Henrique Schaumann e tal, morava em Sumaré. E eu fazia, eu quero ajudar um instrumento também, sabe? E eu estava ali numa visita de carro com ele, num chamado de noite, e estava tendo um festival de choro na época, da TV Bandeirantes, chamava primeiro Festival Internacional de Choro, uma coisa assim. E aí eu vi um instrumento muito bonito. Eu falei, eu queria estudar esse instrumento aqui. Aí eu falei, eu tenho um paciente que ele é flautista, professor de flauta. E aí ele me indicou. Então, acho que teve isso, mas na família, assim, meu pai ele era o 7º filho de uma família assim, lá de Recife. Mas os meus tios lá de Recife, eles eram compositores de choro, de frevo, né? Então, são os irmãos Valença. Então, assim, o meu irmão mais velho, primeiro filho do meu pai, ele foi diretor de shows, foi assim, diretor do Canecão a vida inteira, os shows que a gente conhece e tal. Então, acho que tem esse lado Tinha uma artístico. conexão aqui, tinha uma veia artística na família. Tem, acho que tem, sim. Mas eu acho que a veia artística ali maior, que na influência, eu acho que foi pelo meu pai mesmo. Acho assim, ele tinha essa... Eu tive a experiência depois da minha vida eu, lógico, conheci muitos médicos, mas ele tinha algo que era muito característico, assim, da forma dele ser, de contar as histórias. Era assim, sempre contando as histórias de clínicas e escrevendo. E ele era muito artesão. Meu pai tinha uma oficina atrás de casa. Assim. Na minha casa tinha uma oficina com tudo, com torno. Então, eu desde pequeno aprendi a mexer com madeira, serra elétrica, fazia parafuso, aquela coisa toda. Então, tinha essa coisa de habilidade manual que ele tinha também, que tinha a ver com ser cirurgião, né? Então, Mas, então, então você teve toda essa introdução, você teve toda essa inspiração, e aí você pegou e trouxe isso tudo aliado à medicina. foi, Né? acho que foi quando foi formando junto, né? Então, durante a faculdade, assim, eu passei quando eu comecei a dar flauta, eu me apaixonei pela flauta. Tenho entrado no estúdio do professor Carrasqueira, e quando eu vi a flauta, porque eu tinha escutado, mas quando eu vi a flauta, eu falei, nossa, eu vou estudar esse instrumento maravilhoso, que coisa linda, né? E aí me apaixonei. Quando eu ganhei a minha primeira flauta, eu passei a levar minha flauta para qualquer lugar. Eu levava a flauta para tudo quanto é lugar. E eu não tocava quase nada, mas eu levava para tudo quanto é lugar. Então, eu digo até que eu levava a flauta, isso é uma história que eu consigo. Até para comprar pão na padaria, eu levava a flauta. Porque podia ter alguma situação que fosse interessante, eu pegava a flauta para tocar. Então, eu tocava em tudo quanto é lugar que eu ia. E na faculdade não foi diferente. Na faculdade, eu toquei muita flauta, e lá pelo 3º, 4º ano, foi quando meu pai faleceu, eu fui fazer parte da Companhia Folclórica do Rio de Janeiro, que era uma companhia folclórica da universidade. Eu quis usar a universidade para não conhecer só a medicina, mas assim, usar a universidade como universidade mesmo. Então, ter experiências em outros departamentos, na física, na engenharia, e tinha esse departamento de dança folclórica. Quando conheci aquilo, eu falei, nossa, a companhia, tipo assim, eu fui bolsista, né? Aí dessa companhia, e cheguei a ser diretor, assim, virou uma coisa da minha vida. Montamos um pastoril, até uma coincidência, o primeiro espetáculo que a gente estava montando era um pastoril. Então a gente estudava, aí quando eu fui estudar o pastoril, esse pastoril era representado na casa onde meu pai nasceu, em Recife. E meu pai contava essa história desse pastoril, que ele tinha um pastoril naquela boca de cena que era na casa onde ele tinha nascido, que ele virou até um lugar lá em Recife e tal. Então, foi uma coincidência muito grande. Eu me apaixonei por aquilo, estudar a cultura popular brasileira durante a FRJ, né? E poder me relacionar com outras pessoas, não só com os alunos de medicina, ou com os professores, não é disso. Então, eu pude, assim, conhecer a cultura que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, né? Pastoril, Bumba Meu Boi, Cirandas de Paraty, a gente reabriu a cidade de Itarituba, por exemplo, na Costa Verde, com a Folia de Santa Cruz, e eu acho que ali conversar com as pessoas e fazer pesquisa de campo, e isso contribuiu muito para a medicina, que é essa
ter contato com a diversidade, sabe? Assim, diversidade cultural, linguagem, isso foi muito bom para mim, né? Foi bom para a tua formação como profissional. E aí depois você pegou tudo isso, juntou tudo isso, empacotou e trouxe para o ambiente de saúde. Agora, eu falei aqui que você não era um médico convencional, né? Vamos lá. Você é nefrologista, uma especialidade que lida aqui com tratamentos difíceis, né, para o paciente. Não é um paciente tranquilo. Tranquilo que eu digo assim, não é uma patologia que está tudo bem, eu vou lá, tomo um remédio e acabou. Muitas vezes pacientes que tem que fazer hemodiálise muitas vezes por semana, muitas horas por dia, e por aí vai. E você me contou algumas coisas muito interessantes. Que você, quando entra em cada quarto, é como se você estivesse entrando num palco, numa cena diferente. Me fala mais sobre isso. Isso é bem bacana. Isso realmente foi foi uma constatação que eu tive, assim, até eu estava nesse hospital, especificamente no Copa d'Or, na época que eu fiquei assim, a gente abriu o Copa, né? Depois, desde o começo do Copa d'Or, assim, eu já fazia a nefrologia da São Vicente, do Bar, a gente, quando abriu o Copa, eu fui ser nefrologista do Copa, eu, uma colega mais Godin, e depois de muito tempo eu comecei a perceber isso, que assim, em cada quarto, cada ambiente que você entra, a gente entra e a gente não sabe o que vai encontrar ali dentro, né? Ser nefrologista já é uma coisa assim, para mim foi bem complexo. Me apaixonei pela nefrologia lá logo que me formei. Eu nem fiz, eu fiz medicina para fazer ginecologia obstetrícia, acabei fazendo nefrologia. Até porque e a especialidade de nefrologia também tem uma coisa assim que é até bom explicar, né? Porque quando você fala que é nefrologista, as pessoas pensam assim, volta e meia eu falo que eu sou nefrologista, a pessoa pergunta assim, é fígado, né? Aí eu assim, não, é rim. Aí eu pensava até em mudar o nome da especialidade para urinologista, fica mais fácil assim. É o urinologista. Aí o cara vai perguntar para mim, é rim? E assim, é. E aí acho que ficaria mais fácil, né? Mas essa questão do... E a homeopatia foi permeando isso tudo, né, na minha vida. Mas como nefrologista, essa questão do palco, eu percebi o seguinte, Eu quando ainda, eu eu tinha... ainda não contei. Eu ainda não contei essa parte da homeopatia com toda a propriedade que a gente vai falar já já. Mas Porque você falou da homeopatia no começo, então assim, mas acho que ela está sempre ali ligada, né? Essa questão da individualidade. Então tinha essa preocupação. Mas eu lembro de algumas entradas de quarto, assim, eu fui percebendo que a gente vai desenvolvendo esse papel de médico. Não é uma coisa assim, você tem eu se formou e você já é médico. Não é assim. A gente vai fingindo que é médico, né? A cada dia você vai aprendendo, para ser médico tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, e você vai fingindo. Então, você vai fingindo para os outros e para si mesmo, né? Até que chega um momento que você fala assim, até representei aí um papel de médico, né? Assim, depois, mais tarde na minha carreira. Mas eu percebi que quando eu tinha, às vezes você tem assim, 10, 20 pacientes para ver no dia, assim, no hospital, por exemplo, fora o consultório. Aquele momento que eu vou entrar no quarto, eu faço uma preparação, eu tenho que saber, eu tenho um planejamento, eu preciso saber qual é o objetivo de entrar no quarto, o que está acontecendo com aquele paciente, qual é a questão. Mas, mesmo assim, eu não sei o que eu vou encontrar. Eu posso encontrar um paciente que está feliz, eu posso encontrar um paciente que está triste, então, quando a gente entra, eu percebo que aí a gente vai construindo a nossa paleta de tintas, de histórias, de analogias para determinadas situações. E você ali tem que escolher alguma história. Às vezes é para tirar uma pessoa da tristeza, às vezes é para... E a flauta muitas vezes ajudou isso, né? Para comemorar um resultado.
às vezes para dar uma alta hospitalar, mas manter a pessoa. Então, isso é como se fosse um stand-up mesmo, assim, acho que você entra e eu tenho essa coisa assim, de ser expressivo, eu gosto de falar, eu acho que tenho esse lado artístico, ele está dentro de mim, assim, eu gosto, a flauta também me ajudou muito nisso, assim, de gostar de palco, né? Então, eu comecei a trabalhar e gostar dessa atividade de entrar no quarto e perceber aquele ambiente e falar assim, vou por aqui. E é uma escolha que às vezes não tem retorno, entendeu? Assim, você tem que ir e aí é um improviso, porque às vezes não é por aquele caminho que a coisa vai, né? Então, assim, às vezes o que acontece ali sai do script, né? Sai daquilo que exatamente. você já Então, tinha imaginado que ia acontecer. eu acho que eu contei para você uma história que, assim, uma vez, que foi eu fui fantasiado para o hospital, porque eu estava com um paciente grave internado, e eu fui fantasiado para o hospital. E aí eu tinha que ir, numa urgência, então fui como eu estava fantasiado de, sei lá, de Era no pirata. carnaval, ele foi acionado e ele chegou no Isso. hospital fantasiado. Vocês imaginem como foi o hospital vendo aquilo. E assim, porque eu dizia assim, a gente não vale pelo que a gente está vestido, né? A gente tem, como médico, assim. Então, eu tinha que ir, na carnaval, eu estava fantasiado de pirata, tinha urgência, eu não ia passar em casa para ficar de pirata, eu estava perto do hospital, estou indo para aí agora. Aí eu entrei, todo mundo fez aquela coisa, pô, cara, lógico, brinquei com o pessoal da enfermagem, e o que chamou a atenção é que, quando eu cheguei para o paciente para conversar com ele, só ele não teve nenhuma surpresa. Ele nem reparou questionou que eu estava fantasiando. Não teve um sorriso, então, tipo assim, nada disso. A esposa dele, sim, e tal, assim, a gente estava muito próximo, mas ele não. Então, essa questão do papel do médico tem a ver com isso tudo, com o que você veste, como é que você se comporta, como é que a confiança que você vai estabelecer, a relação de confiança que é mútua, ela se estabelece por vários traços, né? Então, eu acho que a arte médica ela tem essa, para mim, é uma das grandes artes assim, que a gente tem. Eu gosto muito do papel de médico que eu vim desenvolvendo, gosto muito, sou super feliz de ser médico, gosto mesmo, e gosto dessa forma, gosto de dar aula de medicina e levar essa expressividade, né? Assim, acho que foi uma coisa muito bacana, bem bacana na minha vida, assim, essa questão de ser. E a gente tem uma coisa que é muito duro. Então, todo dia, você desenvolve um papel, cansa, como todo ator. Você vê um caso muito grave, aí você vai ali e leva alegria para ele. Aí tem uma história triste. Aí depois você entra no quarto e entra num outro quarto que também é outro problema sério. Às vezes se junta uma amputação de perna com sei lá, uma pessoa que perdeu o rim, o outro perdeu o transplante renal, e aí porque no final do dia você está com aquele. Então, até aquele tem peso. aquele peso. Então, você tem que ter um equilíbrio, né, entre isso tudo e a sua vida, né? E esse equilíbrio, eu acho que tem a ver com a flauta. A flauta me ajuda no equilíbrio, não tem dúvida. Acho que até essa recuperação, né, quando chega em casa, e eu até desenvolvi um trabalho sobre essa questão do Era isso que eu ia equilíbrio. falar. Era isso que eu ia falar. Não, a história do jaleco, do lavar, lembra? Conta. Isso, lembra? Aí. Então, esse negócio do equilíbrio, então, assim, você entra e tal, quando você volta para casa, eu comecei a desenvolver um trabalho assim, que foi por encomenda de uma coreógrafa francesa, Cathy Poligny. E aí ela tinham encomendado para ela uma TV, uma série, que fala sobre equilíbrio e sobre movimentos do dia a dia, do cotidiano, que fazem bem para a saúde. Como o pai dela era nefrologista também, a gente nem sabia, foi um acaso. E eu falei assim, então vou fazer os movimentos do cotidiano que fazem bem para a saúde dos rins.
naquela época eu estava fazendo um trabalho na flauta transversa que eu conheci num dos livros de dos grandes flautistas, que é o James Gawley, que tem um livro, um método de flauta. O James Gawley é super conhecido. E no livro dele, que chama The Flute, a flauta, tem uma figura que mostra os 3 pontos de sustentação da flauta, que são só 3 por vetores. E aquilo impactou na minha vida. Eu comecei a refazer, já tocava flauta há uns 30 anos. Então, eu comecei a fazer todos os estudos da flauta a partir desses 3 pontos de equilíbrio. E isso já fazia parte da minha meditação diária. Antes de começar meu dia, meditava pensando nesses 3 pontos de equilíbrio. Quando a Cati me encomendou isso, eu passei a transportar esses 3 pontos de equilíbrio para todas as coisas da casa. Eu falei, bom, se eu consigo sustentar no ar uma flauta que tem todo o repertório maravilhoso do mundo de flauta, com 3 pontos de equilíbrio, as outras coisas também devem ter 3 pontos de equilíbrio. Então, eu fui transportando isso para a vassoura, para a escova de dente, lavando louça, para tudo, né? E aí eu lavava roupa na minha casa, fazia parte do meu processo de meditação, eu cuidar de mim, cuidar de todo o meu entorno, né? E aí, nesse espetáculo, eu falei assim, bom, lavar roupa é uma coisa bem interessante, porque lavar roupa dá dor nas costas. Dor nas costas é um risco de uso de remédio para dor. Então, se eu conseguir fazer um espetáculo que fale sobre lavar roupa, vai ser interessante, porque eu posso fazer uma comunicação de que não use remédio para dor de qualquer forma, porque você pode estar fazendo mal para os rins, porque os remédios para dor fazem mal para os rins. Isso é ótimo, uma campanha contra a dor, tem a ver com o meu mestrado lá e tal. Aí, a gente criou o espetáculo que chama O Médico Lavadeiro de Jalecos Limpos, porque tinha a ver com o quê? Com o lavar o jaleco. De noite, quando a gente está lavando o jaleco, você não está lavando só a sujeira do jaleco, mas está lavando as histórias, revendo as histórias do dia, as histórias clínicas, as histórias dos pacientes. Com isso, a gente está lavando, não posso falar muito sobre isso, não vou chorar, lavando as roupas, e me emociono mesmo com esse assunto, porque a gente, com isso, você limpa esse peso, e você ficar pronto para o dia seguinte, você ouvir outras histórias. E aí não se perde essa arte do médico, de poder entrar e levar, pelo menos, a alegria, o conforto, às vezes curar mesmo determinadas coisas, depende do conceito de cura, né? E aí, esse espetáculo, ainda espero um dia a gente levar ele adiante. Assim, né? Vamos ver se a gente já pensou a gente fazer um grande espetáculo na área de saúde e a gente usar como artistas os profissionais de saúde, mostrando um pouco da arte que a gente já faz, do cuidar no dia a dia, né? E eu acho que teve uma coisa que você falou também que foi muito interessante, como a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Porque como os profissionais de saúde precisam ser vistos, precisam ser cuidados, porque realmente este cuidar todos os dias é algo também desgastante. E muitas vezes eu acho que as pessoas se desconectam do seu propósito exatamente por conta disso, porque o dia a dia não é fácil. Como eu sempre digo, a teoria é linda, o duro é a gente realmente colocar tudo isso em prática. Por isso que é tão bacana ver um profissional tão qualificado quanto você, porque tecnicamente você é excepcional, e como você traz toda essa doçura, essa leveza de olhar para as coisas de uma outra forma. Eu achei incrível isso, de entrar em cada quarto e cada quarto ser um palco diferente. E aí... É bacana. E aí, Ricardo, vocês viram que se der a gente vai ficar aqui horas falando, porque tem muito assunto para contar. Mas você, além de tudo, né, é homeopata. E o homeopata, ele tem um olhar forte para a questão da individualização de cada pessoa, de cada ser. E aí você falou, até anotei aqui, do raro, estranho e peculiar. E aí me conta, como é que você aplica isso no seu dia a dia, num contexto que nem sempre é o contexto da homeopatia? Pronto. O raro, estranho e peculiar é um conceito espetacular que a homeopatia traz, assim, que quando eu aprendi, tem alguns aspectos da homeopatia que foram muito marcantes na minha vida. Um é essa questão do raro, estranho e peculiar, como ele sendo identificador
é um paradigma indiciário, que indica a autoridade, indica quem é o autor, indica, individualiza. Então, quando a gente busca, por exemplo, com uma característica de um compositor, de um pintor, por exemplo, você tem os traços que são característicos de Picasso, assim, as características principais de Rembrandt, Chopin, Brahms, Beethoven, Pixinguinha. Assim, é muito simples a gente identificar, assim, falar isso aqui é do Pixinguinha, mas o que é isso que está ali, né? E também o raro, estranho e peculiar nas pessoas, assim, nas histórias delas, são esses traços, né? Então, por exemplo, eu falo muito sobre isso com os alunos, né? Que a gente, quando vai entrevistar uma pessoa, a gente está ali ouvindo, que já é um dos problemas hoje em dia dessa escuta. Como é que está essa escuta dentro da formação médica? Então, eu falo sobre isso e formo muitos alunos para a gente transformar essa escuta. Então, às vezes, nas aulas parece assim, eu falo, o cara, quando fala uma coisa que é rara, estranha, peculiar, muita gente tem um vício de linguagem. Esse vício de linguagem, eu até falei sobre isso hoje de manhã na aula. O vício de linguagem do cara é assim, tem gente que fala assim, entendi. Então, o cara chega para você e fala assim, eu tenho espinhela caída, eu tenho água no joelho. E aí o terapeuta chega e fala assim, entendi. Entender o quê? Não tem como entender, sabe? Assim, então, e quando você diz para a pessoa assim, entendi espinhela caída, você perde a oportunidade de ouvir aquele espinhela caída que é para a pessoa. Então, a pessoa tem vários, é uma matriz de símbolos que ela usa ali, que ela coloca, e que a gente não entendeu. Então, essa questão do raro, estranho e peculiar, que é da homeopatia, quando eu trouxe para a nefrologia e para a minha questão clínica, foi uma forma de diferenciar os casos. Isso foi ótimo na minha carreira, assim, no Rio de Janeiro. Foi uma forma de eu não ficar olhando sempre para a especialidade como um especialista. Eu sou nefrologista, então sou nefrologista, vou ver rim, negócio todo. Não, é uma abertura para o outro, para aquilo que que eu busco, não o rim, a função renal especificamente. Estou preocupado com isso, mas a noção de que existem traços daquela pessoa que podem ser buscados no discurso, esse raio cerebropeculiar me ajudou muito. Né? Então, tem várias pessoas falando isso, os autores, não é uma propriedade só da homeopatia. Você tem autores, por exemplo, que eu, no estado, assim, eu fiz há muito tempo atrás, eu fiz uma leitura de vários professores de semiologia e tal. Então, um que eu citei hoje de manhã na aula também, que é o Mário Lopes, né? E ele traz uma frase que eu vou até ler aqui, assim, da frase dele, que é que uma regra fundamental para obter para a obtenção da anamnese é deixar que o paciente exponha com liberdade seus pensamentos, né? Evitando interrompê-lo ou apressá-lo. A gente, para obter informações essenciais mais sobre o paciente do que sobre a doença. Tem uma outra autora, que é a Lisa Sanders, escreve um livro maravilhoso também, que chama Cada Paciente Tem uma História para Contar. Ela foi... Bom, tem a ver com a série do Consultora do House e tal, e que ela dá detalhes sobre essa questão da escuta, que assim, 80% das questões de saúde, dos problemas, mais de 80%, 90%, a gente resolve na anamnese, na entrevista clínica. Né? Então, e daí vem a sua menina dos olhos, da arte de entrevistar. Aí vem a minha questão da arte de entrevista, que eu vejo que é uma arte e que ela é pouco ensinada como arte, ela é vista como a anamnese, faz parte do exame físico, exame complementar, é valorizado e tal, mas você não tem formação como nessa arte, que é você exatamente ter esse arsenal de estratégias, de se impressionar, a pessoa fala. Eu tive um professor de entrevista que ele fala sobre isso de uma forma maravilhosa. O cara conta uma coisa estranha para você na consulta, aí o cara chega e fala assim, entendi. Ele fala assim para mim, Ricardo, o cara fala um negócio desse, é como se estivesse no bar com o cara. Você diz assim, o quê?
você tem que se espantar com a coisa, sabe? Assim, teatral, se espantar mesmo, porque é isso que faz com que a pessoa, assim, caramba, o cara se interessou por isso, eu quero contar para ele esse negócio. O que é isso? Senão fica aquele negócio. Então, essa questão de estimular o relato espontâneo, que o Mário Lopes fala, que os outros assim, professores de semiologia falam, estimular o relato espontâneo, ele tem é uma paleta de cores, são notas que você usa, são ferramentas de uma arte. E a arte é isso. Por que a gente está falando? A gente está falando de arte e experiência do paciente. É a arte e a relação. Assim, quando a gente está falando de experiência do paciente, a gente está falando sobre... Se a gente está falando de paciente, a gente já colocou a pessoa numa dupla relação, que é paciente e terapeuta. Porque se ele não tiver... Entendeu? Assim, então, a gente está falando de uma experiência de uma relação entre o campo da saúde e uma pessoa que, quando está ali, ela está no papel de paciente. É um papel que, para ele desenvolver esse papel, ele também tem que se esforçar, né? Então, é muito interessante assim, ele também aprende a desenvolver o papel. O cara vai aprender a desenvolver o papel de diabetes, o diabetes que é cuidado, o diabetes que não é cuidado, e tal, assim. E a gente auxiliar nesse cenário de como é que a gente interage para ter uma boa experiência daqueles papéis, tanto do terapeuta. normalmente essa interação vai ali olhando para a doença, né? Então, o médico olhando o papel dele técnico e o paciente dizendo aquilo que ele pouco entende da doença no aspecto técnico, mas ele entende daquilo que ele está sentindo. Tem um vídeo, você me lembrou agora, um vídeo que a gente até passou na nossa Semana da Experiência do Paciente do ano passado, que chama Please See Me, por favor, me veja. E que, na verdade, foi um teatro que eles fizeram dos profissionais de saúde, teoricamente eram dos profissionais de saúde, mas eram atores, e do outro lado o paciente. E aí o paciente fala, queria que você me visse como pessoa, e o médico diz assim, eu também queria que você me visse como pessoa, eu também tenho uma vida, eu também tenho, aqui é o meu escritório, aqui, então assim, é muito legal, porque, e aí tem várias coisas, né, que no dia a dia a gente aplica e a gente ensina aí nos nossos cursos, tal, que é como você consegue se relacionar com a pessoa? Se relacionar no nível relacional é ótimo, né? Mas se relacionar com a pessoa, não com a doença, né? De tipo, oi, eu sou a Kelly. Ah, Ricardo, você tem um filho? Eu também. Quantos anos ele tem? E aí, quando você começa a trocar essa informação, o paciente também te enxerga como uma pessoa e não como um ser supremo. E aí começa a ter mais abertura para te falar exatamente o que ele sente. Porque quantas vezes numa visita, né, aqui a gente está falando de um ambiente de internação, mas isso pode ser em qualquer situação, falar, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, quer dizer, você nem estimula a pessoa a falar exatamente tudo aquilo que ela está sentindo. E aí a gente trata daquilo que é superficial, a gente trata daquilo que é técnico, a gente não olha a pessoa na sua totalidade, na sua interesse no biopsicossocial, para a gente realmente conseguir ter aqui melhores desfechos, né? Até. É isso mesmo. Então, esse negócio, assim, essa abordagem da pessoa, porque um conceito que eu acho que é bem interessante a gente falar, aqui em parênteses, assim, não existem doenças, sabe? Assim, existem pessoas que trazem traços de doenças. A gente não pega as doenças na rua, a gente pega as pessoas na rua, né? Inclusive, acho que em termos de falar de arte e medicina, eu digo assim que as nossas obras de arte elas não estão penduradas nos museus, nas casas de show, elas estão andando nas ruas, se divertindo com as pessoas, com os filhos, com as famílias, né? Então, essa é a obra de arte de a gente trabalhar no campo da saúde. Ver essa recuperação, essa coisa toda. Então, mas como é que a gente tem? Quais são as estratégias para a gente ouvir a pessoa? É isso que eu falo assim. Tem arte. Acho que isso aqui é arte. Como é que a gente que tem técnica, arte como tecné, sabe? Nesse sentido que eu vejo a escuta, o desenvolvimento de habilidades que são
possíveis de empatia, como é que a gente desenvolve a nossa habilidade de improvisar, né? E Às o vezes você fala Ricardo, uma coisa, gente, eu tive situações horríveis, às vezes você mãe assim se coloca mal, sabe assim. Eu tenho uma história que eu não vou contar aqui agora, eu posso com outra vez eu conto, assim, que você se coloca mal ali assim, a situação, porque um acaso, né, assim, mas é uma história fabulosa assim, né? Mas, Ricardo, você começa a contar uma coisa dessa e não conta? mas foi uma Só situação que lembrem. aconteceu assim, Ah, tinha uma dupla de hospital, e aí essa dupla de hospital ela me passa um caso de um paciente nosso, estava muito grave de noite, e assim, que ele, no dia seguinte, talvez ele nem estivesse lá no hospital mais. Então, eu recebo vários casos, inclusive dele. Aí eu entrei no hospital, que estava em direção ao hospital, o elevador, abre o elevador e desce. A mãe, com as duas filhas, vindo em minha direção, as três chorando, e uma delas é médica, colega nossa, vem em minha direção, e quando eu chego, ela fala assim, com lábios entupidos, chorando assim, meu paizinho, é meu paizinho. Aí eu falei assim, pô, meus pêsames. Aí assim, não, meu pai subiu para o centro cirúrgico, entendeu? Então, sabe, assim, isso é que eu falo do stand-up. Como é que você age para na hora mesmo, assim, foi como se não tivesse falado nada. Foi assim, olha, mas ele vai se recuperar, se ele for para o centro cirúrgico, porque dá para sair, vai ter chance, vamos lá, vou dar uma olhada nele agora, aquele negócio todo subindo. Já mudei de assunto direto, fui lá ver o cara. Então, nossa relação ficou ótima, o cara saiu, foi bem, caramba, assim, e conseguimos tirar ele, assim. Então, foi mas anos depois, eu encontrava a filha dele, que a gente trabalhava junto, estava assim, Ricardo, aquela sensação, né, assim, eu falei assim, mas você vê como são as coisas? Não tinha o que tudo estava. Então, o cenário todo, por isso que o cenário todo era para que isso todo tivesse pronto. acontecido. Já tinha sido criada a cena para mim. Ricardo, o paciente não vai chegar até amanhã. Então, a pessoa desce chorando na direção e usa ela com o nariz entupido, chorando, fala assim, no final, faleceu. Ela subiu. É, Então, é, olha, olha, é, Ricardo, a gente está falando que a semana que a experiência é uma arte, mas na verdade acho que assim, viver é uma arte, né? E essa uhum. vivência nossa, ela tem aí as nossas experiências no dia a dia, e aí a gente está nesse cenário todo, nesse teatro todo, onde a gente tem tantos personagens e a gente está vivendo experiências todos os dias. Agora, É. Ricardo, para a gente finalizar, conta um pouco das intervenções que você já fez com música, trazendo aqui a história da música, porque você é um artista completo, né? Você Bom, olha a arte por é. várias perspectivas, mas conta para a gente como que você traz a música aqui para o ambiente de saúde. A música, a flauta, então, como eu falei, eu sempre levava a flauta até para comprar pão, né? Então, a flauta sempre me acompanhou na minha vida, porque assim, a flauta é um estudo, o estudo da flauta transversa, do instrumento. Quando você pega aquele instrumento para estudar seriamente na sua vida, ele tem é como se fosse a medicina, é uma arte, é uma outra, assim, não era uma coisa que eu fazia, um hobby, assim. A flauta fazia parte do meu personagem principal, assim, né? Assim, dentro do um médico flautista. Então, é, é, e tem esse lado de encantamento da flauta. A flauta tem até, todo mundo conhece milhões de momentos em que a flauta funciona como um encantamento, né? Então, eu, como sempre levava a flauta, fazia parte do meu material de trabalho do dia a dia, né? Então, em algumas situações clínicas, eu usava a flauta para transformar aquele momento, né? Então, aí eu tenho várias histórias, por exemplo, no CTI do hospital, uma vez eu tinha um paciente, aliás, esse mesmo paciente que eu fui fantasiado,
Teve um momento assim que ele estava... Esse paciente experienciou vários momentos de arte com você. Ele teve muita coisa assim, né? Muita coisa mesmo assim. Toquei muita coisa. Por exemplo, eu tinha um duo com uma cantora lírica maravilhosa no Rio de Janeiro. A gente fez um concerto no quarto dele porque ele pediu um concerto, então a gente fez um concerto no quarto dele, um concerto de música assim, lindo, com a cantora lírica cantando, super maravilhoso. O encerramento, a sessão de encerramento de Mortalidade do Hospital no final do ano, eu levei essa cantora em homenagem ao quadro dele, que tinha se recuperado, teve alta, e foi muito bacana. Mas teve um momento na internação dele que ele estava muito grave no CTI, e eu cheguei para vê-lo, mas ele tinha ali, já tinha feito os exames, eu vi aquele negócio, paciente grave assim, eu vou 3, 4 vezes ao hospital por dia, aquele negócio todo. E aí tinha uma melhora, eu tinha passando, acho que de noite, para ver como é que ele estava, mas muito grave. Ele tinha lá uma placa de advertência no quarto no leito do CTI, de uma bactéria que é muito resistente, né? E a técnica de enfermagem chega para mim e fala assim, Pino, né, doutor, esse paciente, acho que ele não vai sobreviver, né? Aí eu falei assim, mas por que você acha isso? Não, porque com essa bactéria aqui, a maioria dos pacientes que eu vejo não morrem. Aí eu fiquei aquilo, falei, mas não vai ser o caso dele, não é isso, mas aquilo me chamou atenção. Aí vem a questão minha de comunicação, de cultura dentro de hospital, que é uma das minhas paixões. Aí vem o MBA, essa questão de gestão de cultura hospitalar, que você tem que conseguir manter uma equipe engajada para um paciente muito grave, não só para muito grave. A gente tem que conseguir, o papel do médico assistente, assim, você manter uma equipe engajada em torno daquele seu paciente. São milhões de coisas que acontecem dentro de uma internação para a gente estar ali. Então, eu falei assim, eu tenho que fazer algo aqui. Então, eu usei a flauta para fazer um concerto de flauta. Eu falei com a chefe do CTI naquele momento, que já me conhecia há muito tempo. E também tem isso, assim, eu tenho esse lado artístico, mas eu fui um rato de hospital e construí a minha carreira assim. Gostei muito, é um cara muito, assim, muito atencioso mesmo. Né? Se tecnicamente você não tivesse essa sustentação, quando você entrasse só com a arte, iam falar, não, imagina, né? Isso, agora, tem essa aí tendência. vem a tua respeitabilidade técnica, trazendo a questão dessa sensibilidade toda. É aí que está o grande... Ser homeopata e nefrologista, assim, entendeu? Ser homeopata, que também tem os preconceitos. Então, a gente tem que lidar com todos os preconceitos. Tem que ser realizado. A questão o desfecho tem que ser bom. Você pode falar sobre várias coisas, mas você, como nefrologista, tem que estar dentro do CTI, tem que saber o que é terapia intensiva. Então, mas eu fazia parte de uma das grandes equipes, eu diria, uma das melhores equipes do país. Gosto muito deles. E aí, esse dia, eu falei com a chefe do CTI, com a enfermeira, e falei assim, eu quero fazer um concerto, assim, que é um evento de incentivo, que eu quero falar sobre essa questão que aconteceu, para mostrar que não é isso, né? E para engajar. Então, marcamos lá, então, no mesmo dia, acho que no dia seguinte, e tal, paramos o CTI, fui em cada leito, desliguei as televisões, tudo, qualquer coisa que tinha assim, para pacientes, avisei a eles que eu ia fazer um concerto de flauta naquele dia, que era uma homenagem que o Paulo... Emocionante. Uma homenagem que o paciente Fernando e tal estava fazendo para todos os outros pacientes. Montei a partitura e falei sobre essa questão de leitura de uma partitura. Toquei um concerto para flauta solo de Telemann. E aí, como a leitura de uma partitura, e comparando com a leitura de um prontuário, como ela pode ser uma leitura dura daquilo que está escrito, mas que aquela leitura, aquela escuta dos traços, do que era raro, estranho, peculiar, daquele compositor, é como se fosse um prontuário. A gente tem que fazer essa leitura, que a gente tem que fazer uma leitura aqui não é um prontuário do leito 8, do Fernando. Aquele paciente, o Fernando tal, desculpe, que tem a história X, né? Ele é tal pessoa, ele está melhorando por isso, porque tem esse traço dele aqui,
que isso mostra que dentro dessa curva específica, mesmo ele tendo essa bactéria resistente, o paciente não está piorando quando ele está melhorando da parte da vista hemodinâmica, que eu estou dizendo assim. Então, significa que ele está saindo. Então, senão, fica toda a equipe pessimista. E a gente tem que ter uma equipe otimista até os cuidados de fim de vida, sempre, porque a gente sempre tem algo para oferecer para a pessoa. A gente sempre tem algo para oferecer. Incrível. E a flauta ajuda. Ai, Bastante. Ricardo, e você é muito especial. Eu acho que realmente os pacientes que têm aí a sorte de ter você como médico, com certeza se beneficiam muito disso. E, gente, também quero falar para vocês que o Ricardo, ele é empreendedor, então ele tem um curso estruturado sobre essa questão da arte de entrevistar. Depois, Ricardo, quem quiser entrar em contato contigo, qual é o teu site? www.consultoriodosvalença.com.br. Consultório dos Valença. Que foi uma homenagem ao meu pai, né? Porque assim, meu pai era médico, então, por exemplo, fazer um consultório, vou fazer um consultório dos dois, já que eu não podia a oportunidade de trabalhar com ele, então fica só o. Que demais! Agora vamos lá, para a gente terminar com chave de ouro. Você, além de tudo, vejam se pode uma coisa dessa, gente. Ele diz que quando ele entra para cuidar de um determinado paciente, o paciente o inspira a tocar determinadas músicas porque ele sente que é aquilo que o paciente está precisando. E aí, a Semana da Experiência do Paciente, ela tem como objetivo, o objetivo maior aqui, na verdade, a gente celebrar os profissionais de saúde. É a gente trazer aqui esse fôlego, essa reenergização para as pessoas, para mostrar para elas como elas são importantes para a gente cuidar dos nossos pacientes. E aí, aqui, pelo menos na Patient Centrist, a gente sempre aproveita para olhar para os profissionais e olhar para os pacientes também. Então, eu queria saber se você podia tocar uma música para a gente para celebrar a equipe de saúde, para dar esse presente para todo mundo, para todos nós. Posso. E aí, eu agora, eu como você, eu estava esperando qual ia ser a sua... Assim, se você queria que eu fosse tocar, então eu vou tocar, então vou tocar o quê? Depende daquilo que você fala. Então, aí eu escolho um repertório. Então, essa escolha do repertório, no campo da saúde, eu tenho alguns que eu também, porque assim, como a flauta, o estudo da flauta é um estudo muito... Então, assim, o estudo dos choros, por exemplo, é muito complexo. Então, tem algumas, né? Eu não tenho aquele repertório maravilhoso, assim, mas tem não, alguns shows. Mas tem um que eu, nesse contexto, assim, de celebrar a questão da saúde, dos profissionais de saúde, as pessoas que trabalham no campo da saúde, falam sobre experiência, eu escolho, então... Eu tinha pensado em tocar Proeza de Solon. Proeza de Solon é um choro bastante interessante, em 3 partes também, mas, nesse contexto, vou tocar Luz Americano, É do que há. Eu uso É do que há porque essa frase, o nome do choro, né, É do que há, para celebrar mesmo, porque a gente trabalhar no campo da saúde e a gente perceber que as experiências dos pacientes, por exemplo, a gente pode trabalhar com isso e ver quando a gente tem o quanto é bom para a gente, quando a gente vê que a pessoa fica satisfeita e isso é tão bom, tão bom. Eu tive um exemplo disso esse final de semana que foi assim uma sensação maravilhosa. Então, e eu digo que essa sensação o problema é que o nome da música ele é meio data assim um pouco da gente dizer assim que é uma frase, né, que quando a gente diz assim é do que há de bom trabalhar no campo da saúde. Então, é do que há dos americanos. Gosto muito dele. Vamos lá. Vamos lá.
Gente, imagina isso pessoalmente. Ai, Ricardo, incrível. Obrigada. O nosso agradecimento aqui de ter você, de ter uma pessoa tão incrível, um profissional tão incrível que olha para as pessoas desse jeito tão amplo e traz ainda a arte para poder amenizar aqui as dores das pessoas e trazer mais alegria. Olha, lindo, 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 parabéns. Olha, eu que agradeço muito assim, o convite, agradeço por ter conhecido você, fiquei encantado com o trabalho que você vem realizando, encantado realmente com tudo que eu vejo, assim, e fiquei impressionado como existem pessoas, empresas que estão trabalhando com a qualidade que você vem, tudo que a gente conversa, todas as nossas conversas, a seriedade como você vem desenvolvendo todos esses campos e que eu venho, assim, lógico, na minha prática, trabalhando conceitos, arte da entrevista também, mas quando eu conheci você falando sobre o processo de trabalho que vocês têm, a preocupação da formação e como o impacto que você já tem nas experiências de tantos pacientes, eu que fico honrado e muito feliz de poder estar fazer parte assim, de um evento como esse e cada vez mais espero que a gente possa levar essas vozes e essas pinceladas, essas notas, esses stand-ups para mais pessoas, profissionais de saúde e pacientes. Né? Muito obrigado. Essa troca, eu acho que assim, essa troca é incrível e o objetivo desse evento, que é um evento que acontece anualmente, que a gente faz de forma gratuita, é realmente levar uma luz para as pessoas, né? De como fazer, o que fazer. E também aquilo que a gente já conversou tanto, fazer bem faz o bem. A gente tem a sensação de quando a gente faz uma coisa assim tão bacana pelos pacientes, que, nossa, o que não é o que a gente está fazendo por eles, é que de verdade eles estão fazendo com a gente também, né? Porque a gente sai tão preenchido de olhar para aquilo e falar, poxa vida, que trabalho lindo. Então é isso, a gente é muito realmente abençoado de ter a oportunidade de fazer isso todos os dias. É do que há. É do que há. É do que há de bom. Obrigada, Ricardo. Gente, obrigada. Acompanhe aí que essa semana ainda tem muito mais coisa para mostrar para vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até logo. Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau.